Olá, muito boa tarde. Neste domingo assinala-se o Dia da Universidade Católica Portuguesa, uma proposta da Conferência Episcopal dirigida às comunidades cristãs para conhecerem e criarem proximidade com uma escola de ensino superior que afirma condutas pedagógicas e formativas específicas e que pode ser desafiada a contribuir de forma mais ativa para a transformação da sociedade no contexto atual. Temas para analisar com o reitor da Universidade Católica Portuguesa, professor Manuel Braga da Cruz, hoje convidado do programa Eclésia. Professor Braga da Cruz, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Na mensagem que dirige às comunidades, por ocasião deste Dia da Universidade Católica, afirma o primado da família na educação. Que urgência merece este tema na sociedade portuguesa? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Nós optamos pela proposta deste tema porque estamos a viver momentos difíceis para a liberdade de ensino em Portugal. Foi, como é sabido, diminuído o apoio do Estado a algumas escolas particulares e cooperativas e, ao mesmo tempo, anuncia-se ou há propostas de revisão da Constituição nesta matéria da educação. Achámos, por isso, que era importante recordar a todos os católicos portugueses e ao país em geral a doutrina da Igreja em matéria de educação. E a doutrina da Igreja em matéria de educação resume-se neste lema: o primado da família na educação. Ou seja, a Igreja defende que pertence à família o direito primeiro de escolher a educação para os seus filhos. Em Portugal a perspectiva é pelo primado do Estado? Exatamente, e infelizmente o que se verifica entre nós é o primado da escola pública e o primado do Estado. Posição que é dificilmente compatível com a doutrina da Igreja. A Igreja não só denuncia como indesejável o monopólio do Estado, como faz a afirmação de que pertence à sociedade e na sociedade à família o direito primeiro e o dever primeiro de educar. O que significa que o papel do Estado não deve ser o papel de se substituir às famílias e à Igreja e às demais instituições educativas. O papel do Estado deve respeitar o princípio da subsidiariedade, que é hoje um princípio da União Europeia, inserido no Tratado de Maastricht, por influência do católico Jacques Delors, e o papel do Estado é, por isso, um papel supletivo. O Estado deve suprir as insuficiências e as incapacidades da sociedade e das instituições educativas e da família. E não o contrário. Não que é isso que acontece com esses contratos de associação. Esses contratos de associação colocam a iniciativa privada e cooperativa supletiva do papel do Estado. Ora, não é essa a doutrina da Igreja e, portanto, nós gostaríamos de propor à opinião pública em geral, mas de uma forma especial aos católicos, que recordem que há uma doutrina da Igreja e que convém que todos os católicos se esforcem para que estes princípios sejam princípios orientadores da educação em Portugal. Em causa está o financiamento da educação, que é necessário fazer-se. Claro que, e por esta perspectiva, através das famílias seria uma possibilidade. No caso, é pela rede pública que acontece em Portugal. Mas será essa questão do financiamento a principal ou com esta centralização da proposta educativa, estão em causa a transmissão de valores, transmissão de propostas para projetos de vida pessoal e familiar? A nossa Constituição reconhece que o Estado não pode informar a educação de nenhuma orientação ideológica, política ou religiosa. E é isso possível? Evidentemente que não. A educação não pode ser neutral, o que significa que o Estado não pode ser educador. O Estado não pode ser educador porque a educação não é neutra e o Estado é obrigado à neutralidade. Por conseguinte, o que a Igreja defende é uma posição de pluralismo de escolas e de um financiamento paritário, que não é o que acontece entre nós. Repare, esta redução do apoio ao ensino particular e cooperativo vai diminuir a liberdade de escolha de alguns portugueses, que são, no caso, precisamente os mais carenciados e os mais pobres. Isto é, permanece alguma liberdade de escolha no ensino básico e secundário para algumas famílias, mas são famílias afluentes, famílias com dinheiro. A Igreja defende igual direito para todos poderem escolher a sua escola.
E, portanto, há muito caminho a andar em Portugal. Eu penso mesmo que há que rever a Constituição no sentido de retirar dela a obrigação do Estado oferecer educação a toda a população, porque isso é um contrassenso, porque significa que, ao permitir a existência de escolas privadas e particulares ao lado de uma escola pública que é absoluta e a cobrir a totalidade do país, está-se a esbanjar dinheiro. E numa altura em que tanto se fala da redução da despesa pública, é fundamental rever todo o nosso sistema educativo e avançar decididamente para a restauração da liberdade e da democracia também no domínio da educação. Isso mesmo deveria estar escrito na Constituição, nessa proposta de revisão? Essa é a minha opinião e eu penso que é aquela que melhor corresponde àquilo que a Igreja defende em matéria de educação. Garantindo o Estado o financiamento às famílias ou que garantias? Obviamente, tratando-se de ensino obrigatório, se o Estado considera obrigatório, o Estado tem que financiar. E esse financiamento, o ideal seria que fosse um financiamento paritário para todas as escolas e para todos os estudantes, sem discriminar com base em nenhuma orientação religiosa ou outra, qualquer português em relação ao outro. Professor Manuel Braga da Cruz, falamos destas questões da educação a propósito do Dia da Universidade Católica. São questões que estão a ser debatidas na sociedade, sobretudo por causa das escolas do primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário. No ensino superior que este problema também acontece? Esse problema também se põe no ensino superior. É sabido, a Universidade Católica é uma universidade que está afetada por uma concorrência desleal das outras instituições estatais. A Universidade Católica pensa... Também é uma instituição estatal, a Universidade Católica? Não, a Universidade Católica não é estatal, mas é seguramente uma instituição de serviço público. Nós vamos, inclusive, apresentar proximamente à Comissão Europeia uma exposição chamando a atenção para como esta concorrência desleal afeta a livre concorrência na Europa, que é fundamental para a criação do espaço europeu de ensino superior. Apesar disso, a Universidade Católica consegue afirmar-se. Eu diria mesmo que é uma instituição de excelência, com resultados notórios, reconhecidos não só nacional como internacionalmente. Chama a atenção para o facto de que a nossa Escola de Economia e Gestão foi ainda recentemente considerada pelo Financial Times como a melhor escola de gestão do país, e mais recentemente outra escola da Universidade Católica, a nossa Escola de Lisboa de Direito, aparece no Financial Times entre as 62 melhores escolas com LLMs, que é a pós-graduação em Direito, uma espécie de MBA em Direito. Portanto, são reconhecimentos que nos deixam muito satisfeitos e que nós devemos à boa vontade e ao entusiasmo com que na Universidade todos contribuem para o mesmo fim, que é a afirmação da Universidade Católica. A excelência na gestão leva-me a pensar na situação económico-financeira que se vive, na crise que se vive, aquilo que se ensina nas faculdades, na Faculdade de Gestão da Católica conduziu a esta crise. Que implicação é que tem a Católica também? De maneira nenhuma. Repare, a crise internacional é uma crise financeira. Mas há modelos económicos e de desenvolvimento que estão em causa também. Seguramente que sim. Mas repare, não houve por parte das instituições financeiras nenhum contributo para que esta crise se instalasse. Esta crise é inicialmente uma crise que é importada e que afeta a vida financeira e económica portuguesa, mas hoje a crise que estamos a viver é uma crise de dívida pública e é uma crise de despesa pública. E, portanto, os gestores formados pela Católica em nada contribuíram para esta crise. Pelo contrário, o que nós verificamos, e com muita satisfação, é constatar que há antigos alunos da Universidade na vanguarda de iniciativas de solidariedade social, na vanguarda de iniciativas em países do terceiro mundo, promovendo o microcrédito e o desenvolvimento desses países. É verificar que há antigos alunos da Universidade Católica promovendo a defesa do emprego e a criação de emprego, não apenas em Portugal, mas em muitos países da Europa, traduzindo dessa forma os valores que lhes foram inculcados na Universidade Católica, nomeadamente o valor da iniciativa, o valor desta suprema forma de caridade que é promover o trabalho e o emprego para todos. E isso deixa-nos muito satisfeitos. É evidente, poderá sempre haver alguns alunos, nós propomos valores, não impomos valores.
Provavelmente haverá algum antigo aluno da Universidade Católica que não tenha assimilado, aceito estes valores. Acontece. Mas é com muita satisfação que nós vemos os resultados de um trabalho de toda uma instituição onde, como eu costumo dizer, toda a gente anda de emblema ao peito. Que lugar tem, por exemplo, a doutrina social da Igreja nos cursos de gestão? A doutrina social da Igreja é ensinada na Universidade Católica de uma forma geral. E nos cursos de gestão, não só há uma cadeira de doutrina social da Igreja para os alunos de Economia e Gestão, como chamo a atenção para o facto de que há um centro de ética empresarial na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais. Aliás, como sabe, foi recentemente assinado por centenas de empresários um código de ética. O Centro de Ética Empresarial da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais teve um papel determinante na elaboração desse código de ética que foi assinado por centenas de empresários em Portugal. Para além disso, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que há todo um conjunto de atividades laterais ou circunscolares que integram os alunos em práticas que traduzem valores evangélicos e princípios da doutrina social da Igreja. Só para lhe dar um exemplo, todos os nossos alunos de mestrado são convidados e aceitam em trabalhar em instituições voluntariamente durante algum tempo da sua formação. Não terão, por isso, enfim, algumas acusações acerca do que acontece, nomeadamente nos cursos de gestão, de que a doutrina social da Igreja é relegada para lugares mais periféricos, defendendo-se de doutrinas neoliberais? Não, olha, eu acho que isso não tem fundamento. Quem diz isso não conhece verdadeiramente aquilo que se passa na universidade. E depois chama a atenção para outra coisa. Algumas pessoas que se auto-intitulam más línguas, é curioso, más línguas são más línguas, que têm uma leitura seletiva da doutrina social da Igreja, ou uma leitura à la carte da doutrina social da Igreja, e que lamentam que a Universidade Católica não coincida com essa leitura à la carte da doutrina social da Igreja. Para nós, a doutrina social da Igreja é um todo, indivisível, e procuramos segui-la na sua integralidade. Não nos deixamos levar por tendências que tendem a acentuar e a esquecer aspectos da doutrina social da Igreja. Afirmando-se, no contexto de crise, um regresso à universidade, um recurso ao que são as mais-valias da universidade, na sua opinião, a Universidade Católica, que contributo pode dar para a criação de modelos alternativos? Há pouco já ia referindo a alguns deles, não é? Mas das várias escolas que a Universidade tem, a Universidade Católica, que propostas pode dar para um modelo de sociedade que se ultrapassa a situação em que vivemos? Olha, uma das nossas grandes preocupações tem sido a de fomentar o espírito empreendedor. O país está a precisar enormemente de otimismo e de capacidade inovadora e criativa. E muito, em especial, de criação de empresas e de emprego, de criação de riqueza. E, nesse sentido, a Universidade está a fazer um esforço grande para fomentar nos seus alunos o espírito de iniciativa, o espírito criativo. Todos somos chamados a participar no esforço de Deus Criador. Deus criou o mundo, nós somos convidados a recriá-lo constantemente. E é nesse sentido que a Universidade está a incentivar os seus alunos a serem criativos, inovadores, a pensarem nos outros, na riqueza do país e na necessidade de criar empresas e emprego para todos. É a suprema forma de caridade neste momento de crise que o país vive. Para além de que incentivamos por muitas formas a prática da caridade e da solidariedade social. Basta lembrar a participação muito intensa de todos os alunos da Universidade Católica nas campanhas do Banco Alimentar contra a Fome. Permita referir uma escola em específico, a Faculdade de Teologia, até pelo caráter deste programa também, né? sendo enfim, religioso, o caráter religioso que ele tem. Formam-se que pessoas nessa faculdade, sobretudo aqueles que se destinam ao sacerdócio, há também uma conquista progressiva do interesse pela teologia na sociedade portuguesa? Felizmente há. E traduz-se em alunos que não estão no seminário? Obviamente, hoje a Faculdade de Teologia não forma apenas os futuros sacerdotes.
A Faculdade de Teologia tem um papel muito importante na formação de todos os alunos da Universidade. Chama a atenção para o facto de que são professores de Teologia que dão a cadeira de Cristianismo e Cultura nos mais variados cursos da Universidade. É uma cadeira de todos os cursos? É uma cadeira que existe em quase todos os cursos da Universidade. E para o facto de muitos alunos leigos procurarem a Faculdade de Teologia para formação catequética avançada, formação em ciências religiosas. E a verdade é que, quando nós olhamos para trás, verificamos que a teologia se desenvolveu em Portugal. Há hoje muito mais investigação teológica em Portugal do que havia há 40 anos. Há hoje muito mais pessoas com formação teológica superior do que havia há 40 anos. Há hoje muito mais publicações de teologia do que havia há 40 anos. Há mais revistas de teologia do que havia há 40 anos. Portanto, o papel da Faculdade de Teologia tem sido enorme, não apenas dentro da Universidade, mas na vida cultural em Portugal. E é por isso que todo o apoio que nós neste dia da Universidade solicitamos aos católicos nos peditórios das missas se destina aos alunos da Faculdade de Teologia. Para além dessa iniciativa, este Dia da Universidade Católica Portuguesa serve para quê? Olha, serve sobretudo para pedir aos católicos portugueses que rezem por nós. Porque a Universidade Católica é um verdadeiro milagre. Estando como estamos, em concorrência desleal com as outras universidades, nós somos cada vez mais procurados. Cada vez mais procurados por alunos que escolhem a Universidade Católica como primeira opção. Cerca de 90% dos nossos candidatos não querem outras escolas, querem a Universidade Católica Portuguesa. Somos procurados cada vez mais por bons alunos, apesar de nós termos uma orientação política de conceder imensas bolsas a imensos estudantes. Há escolas que têm 1/3 de bolseiros. Portanto, nós apoiamos os estudantes carenciados que têm mérito e que, de outra forma, não podiam ingressar na Universidade Católica. Temos cada vez mais sucesso. Os nossos alunos afirmam-se no mercado de trabalho, afirmam-se nos concursos que são postos à disposição dos vários alunos nos mais variados domínios e, portanto, é com muita satisfação que nós vemos a Universidade ser capaz de se afirmar. Também é um verdadeiro milagre. Isto depende muito da força do espírito e das orações dos católicos portugueses. Pode ter a certeza, nós sentimos, sem o apoio dos católicos portugueses, nós não seríamos capazes de fazer aquilo que estamos a fazer. É para reforçar esse apoio que existe este dia da Universidade Católica. Esse milagre revê-se também na sustentabilidade económica ou financeira da Universidade? Também, seguramente, nós temos as nossas dificuldades económicas, até porque hoje, isto é pouco sabido, nós não temos qualquer espécie de apoio do Estado, salvo o curso de Medicina Dentária em Viseu, que está abrangido por um contrato-programa que permite aos alunos frequentar a Universidade Católica pagando as propinas do nível das escolas do Estado. Nós não recebemos nenhum outro apoio para as despesas correntes do Estado. Somos, talvez, a pior situação deste ponto de vista na Europa. Mesmo na França laica e republicana, as universidades católicas recebem 1/3 do seu orçamento do Estado. As escolas do norte da Europa, as universidades católicas, são financiadas exatamente como são as universidades do Estado. Nós temos a pior situação da Europa. Mas ouça, desde o momento que nos deem a liberdade, nós vivemos bem sem o resto. Claro está, é uma injustiça, é uma situação insustentável do ponto de vista da gestão dos dinheiros públicos e da liberdade de ensino, mas não é isso que nos impede de prosseguirmos. Na concretização de uma experiência cristã católica na sociedade portuguesa, que relevo ganha também uma universidade católica? E que papel é chamada a desempenhar? Olha, a Universidade Católica tem um papel muito importante, não apenas na formação dos seus alunos, mas na promoção da cultura evangélica na sociedade portuguesa. Nós estamos evangelizando através da cultura. Essa é a nossa preocupação, por isso nós temos todo um conjunto de atividades que extravasam o mero âmbito dos muros da Universidade. Durante esta semana, os centros regionais da Universidade Católica estão a desenvolver atividades de extensão cultural em várias dioceses do país, chamando a atenção precisamente para este papel da Universidade Católica.
Curiosamente, as leituras que são propostas às comunidades neste domingo, nas Eucaristias, apontam para uma sabedoria humana que vem de Deus, falam na pessoa ser sal da terra, ser luz do mundo. Desafios colocados também aos estudantes e aos professores da Universidade Católica? Absolutamente. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E sabe, há uma coisa curiosa, volta e meia perguntamos-nos, e as pessoas de fora perguntam-nos, se estamos a preencher cabalmente a missão que a Igreja nos confiou. Se somos efetivamente uma universidade católica, se vivemos de acordo com os valores do Evangelho, se os transmitimos. E esta preocupação é permanente ou diária na universidade. Mas eu costumo dizer que há um critério que para mim é fundamental. É saber se o que estamos a fazer incomoda os nossos adversários. Se os nossos adversários estão incomodados com aquilo que estamos a fazer, se a Universidade Católica é objeto de adversidade, de contrariedade, de perseguição, quer dizer que estamos a salgar, quer dizer que estamos a fazer aquilo que devemos. E, infelizmente, são muitos os sinais de criar problemas e dificuldades à Universidade Católica. É desafiante, não é? É desafiante. É desafiante porque quando nos discriminam, quando nos hostilizam, quando nos criam dificuldades, não só quando não nos apoiam, mas quando nos criam dificuldades, é sinal de que estamos a fazer alguma coisa de positivo em prol dos valores do Evangelho e em prol do nosso país. Professor Braga da Cruz, muito obrigado por ter estado aqui neste dia. Obrigado. E que seja um feliz dia da Universidade Católica neste domingo. Um programa onde, de facto, onde quisemos apresentar temáticas, projetos e desafios que marcam o dia da Universidade Católica que se assinala no primeiro domingo de fevereiro. Desejo-lhe um bom fim de tarde, bom fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.